Boa noite a todos. Boa noite, Marcos Vinícius, Boa obrigada. noite. Doutor Jailton Lobo, muito obrigada pela sua presença aqui no Micromeio mais uma vez, né? Como a gente disse nos bastidores, doutor Jailton é sócio do Micromeio. As melhores marcas e descontos em ar-condicionado. Ele já esteve aqui algumas vezes dando palestra com uns temas bastante interessantes de pandemia silenciosa, resistência, né? Ele deu uma palestra também muito bacana com a doutora Sulemar sobre praticamente um laboratório clínico, né? Só vocês entrarem no laboratório, assistir essa palestra, vocês entram no laboratório e vão até o final, junto com ele, a doutora Sulemar. Então, assim, vale muito a pena buscar essas palestras no nosso canal do YouTube. Meu nome é Janaína, né? Para quem não me conhece, e esse canal é feito para vocês. Marcos vai dar alguns recados para a gente. Eu queria só lembrar a vocês, né? Que normalmente sempre é o Marcos que fala sobre isso, né? Mas eu vou lembrar que a gente fez ser membro do canal, né? Então, assim, algumas pessoas me perguntam, né? Janaína, isso é real mesmo? A gente pode participar, porque as pessoas ficam com receio, né? Quando entra a questão financeira e tudo mais, em vários golpes que a gente vê por aí. Então, assim, não é verdadeiro, tá? Para se tornar membro do canal, tem uma quantia, a menor quantia é R$ 4,99, então vocês podem aderir, né, ao canal. E o que seria isso, né? É participar com a gente, né, desse tempo que a gente dedica aqui, dos certificados. A gente antes dava certificado para todos, né, que participavam da live, e isso se tornou um trabalho, e aí a gente resolveu fazer essa questão de ser membro para ter o certificado, né? Então, quem for membro, estiver assistindo a live, pode encaminhar para a gente, que a gente vai passar o certificado de participação. Mas o Marcos fala melhor do que eu nesse assunto. Vou passar para o Marcos aí, falar com vocês, e boa noite a todos, e aproveitem e mandem perguntas. Marcos. Boa noite, Janaína. Boa noite, doutor Jailton, mais uma vez. Boa noite quem está online com a gente. Hoje, segunda-feira, dia 27, 7h33 de uma noite chuvosa aqui no Rio de Janeiro. Doutor Jailton falando com a gente da cidade maravilhosa de Recife. Nessa noite a internet está boa, então não teremos nenhuma intercorrência, esperamos. Falando sobre virar sócio, né, Janaína? Um plano é de R$5, outro plano é de R$15, né? Infelizmente, com isso, eu não vou conseguir comprar meu Land Rover. Mas a gente vai conseguir manter a página, né, funcionando dentro do YouTube. Então, você que quer contribuir para manter a página lá, e não para o meu Land Rover, você vai lá, escolhe um pão de queijo com um café, que vai dar R$5, ou um pão de queijo com misto quente, que vai dar R$15. E você vira sócio da gente e continua mantendo, né? Apesar que eu sempre falo aqui, as palestras são de graça, os palestrantes eles dão o seu tempo para estar aqui, não existe prolabore do Micromeio para o palestrante, mas tudo existe um custo intrínseco que a gente mesmo que se autofinancia, né? Então, você sendo sócio, você vai ajudar um pouquinho a amortizar isso para a gente manter a página no ar por mais alguns anos, ok? Dito isso, o doutor Jailton retorna aqui pela quinta vez, eu acho, se eu não me engano, ao Micromeio. É a quarta. É a quarta? Então mais um tem festa. Então é pela quarta vez. E vai trazer um assunto, né, que sempre dá debate aqui. A gente está conversando aqui offline, né, justamente. Nem todo mundo tem automação ainda hoje, mas é sempre a gente rever esse assunto, né? Desmistificar o que é automação na microbiologia, né? O que o microbiologista precisa saber para trabalhar na microbiologia. Às vezes parece um assunto batido, mas eu acho que é bem interessante para as pessoas que não têm automação e para quem tem automação, né? Que não é só apertar botão, né? Eu, sem querer desdenhar dos meus colegas, mas microbiologia não é igual imuno e mato, onde você aperta o botão e você tem o resultado, né, estático, né? Ou a pessoa está grávida ou não está grávida, né? Ou você tem tantos milhões de hemácias ou você não tem tantos milhões, né? Agora, na micro, você tem o nome do bicho, você tem o antibiograma e nem tudo está certo. Então, pode dar tudo errado, né, doutor Jailton? Então, o doutor Jailton vai explorar isso, né, que é o microbiologista de hoje, o que ele precisa ter para poder trabalhar como automação e não virar no automático,
né? Eu acho que a grande mensagem é você tem uma automação na microbiologia, mas infinitamente ao contrário, não é automático o resultado. Você tem que fazer várias análises, e mesmo que você está liberando o resultado final, você tem lá o rodapé, né? Geralmente você coloca uma bíblia no rodapé para explicar tudo aquilo que está escrito em cima, né? Mas aí vamos deixar para o doutor Jair falar mais um pouquinho sobre isso aqui, na próxima hora, todo mundo que estiver com a gente aqui, e quem perder a live hoje, amanhã, quer dizer, logo após a live, né? Eu sempre falo amanhã para dar um tempo pro pessoal, né? Para não ficar uma coisa mais em cima, mas logo após a live já estará no YouTube, traduzido em várias línguas para quem quiser assistir. Doutor Jair, boa noite, obrigado. Boa noite, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E aí hoje eu vou falar um pouquinho, né, sobre essa questão da automação. Mas aí, como o Marcos falou, a automação na micro, por mais automatizado que seja seu setor, muita coisa manual tem para a gente fazer. E a micro é um setor que dá a possibilidade da gente aprender. Porque, como ele falou um pouquinho, na bioquímica, a gente aprende, mas muitas vezes a gente precisa estar lá, ir atrás do exame, da história clínica do paciente, para tentar estudar o caso. E a gente, na micro, a gente aprende com a própria bactéria, a gente aprende se a máquina está liberando o que a gente espera que ela esteja liberando. A gente também tem que ter um olhar crítico, né, sobre o que a gente está liberando. A gente não pode simplesmente ter uma hipótese, a máquina libera outra coisa para a gente e a gente confiar 100% no que está sendo liberado. Então, a gente precisa avaliar se nossa cultura está pura, se realmente ali só tem um micro-organismo, se não tem, reisolar muitas vezes, então a gente perde tempo precisando fazer um novo semeio da amostra ou um reisolamento. Deixa eu projetar aqui para vocês. Eu acho que só falta colocar aí, né? Pronto. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão, né? A automação no laboratório de microbiologia. Eu vou falar dos 4 principais equipamentos que a gente tem hoje, que pode ter, né, nos laboratórios de microbiologia, e vou dar uma pincelada no final sobre algumas outras ferramentas que alguns laboratórios de microbiologia também têm para tentar fornecer um diagnóstico rápido e também preciso, né? Então, esses 3 Acho que não passou. Pronto. Esses 3 equipamentos são os 3 equipamentos básicos, né? Que quem tem microbiologia no laboratório automatizado vai ter um desses. Então, a gente tem o Vitek, aqui em cima, o Phoenix e o Microscan, o Alcoê. Então, quando é que começou a automação nos laboratórios de microbiologia, né? Então, a gente tem relatos sobre automação, de modo geral, no laboratório, no Brasil, iniciando na década de 70, nos setores de hemato e bioquímica, certo? E aí, só mais ou menos, na década de 2000, nos anos 2000, 2006, mais ou menos, é que a automação chegou, propriamente dita, no setor de microbiologia, uma automação total, para que a gente pudesse ter um diagnóstico mais rápido e, consequentemente, com a automação, a gente tem um aumento da produtividade, porque a gente consegue aumentar o fluxo de amostra que a gente está recebendo, dar uma maior rapidez ao nosso diagnóstico, porque, como a gente sabe, esses 3 métodos, esses 3 equipamentos, eles realizam a identificação do micro-organismo por testes bioquímicos, que é o que a gente aprende também quando a gente faz os métodos manuais, os testes bioquímicos, fermentação de açúcares, metabolização de alguns compostos, né? A gente fornece fontes de carbono, por exemplo, citrato, como única fonte de carbono para avaliar como é que essa bactéria consegue metabolizar. A gente também avalia, né, a presença de algumas enzimas, então, por exemplo, a urease. Então, esses equipamentos, diferente do método manual, eles aumentam a quantidade de testes bioquímicos que a gente realiza para a identificação da bactéria, e com isso a gente tem um ganho na precisão, certo? E principalmente também na questão na confiabilidade do teste. Além disso,
esses equipamentos, eles possuem uma base de dados, né, com vários micro-organismos, dependendo do equipamento, eles têm mais ou menos micro-organismos que eles conseguem identificar, certo? E como eu falei a vocês, eles têm, em média, em torno de 20 a 30 testes bioquímicos que eles realizam, certo? Então, esses 3 equipamentos, eles têm a capacidade de identificar bactérias gram-positivas, gram-negativas, leveduras, certo? E também, principalmente, o Vitek e o Fênix, esse aqui, eles conseguem também fazer o teste de sensibilidade para gram-positivo, gram-negativo e leveduras. Coisa que o microscan ainda não faz, que é a sensibilidade às leveduras. Então, não tem como a gente começar uma live falando sobre automação sem falar sobre as variáveis fundamentais para o diagnóstico de qualquer setor, certo? Mas eu vou focar aqui no setor de microbiologia. Então, focando primeiro numa etapa, né, primordial, é uma etapa que a gente sabe que é a etapa que tem mais erros em qualquer setor do laboratório, que é a etapa pré-analítica. Então, tudo que ocorre antes dessa amostra chegar ao laboratório. Então, desde a prescrição médica até o cadastro do paciente no laboratório. Então, a prescrição, a coleta, o transporte. Então, eu tenho que garantir que essa coleta ela foi uma coleta adequada. Então, por exemplo, aqui, nessa hemocultura, foi coletada de forma correta? Respeitou-se? A gente sabe que hoje em dia, a gente tinha até um tempo atrás, a questão da hemocultura, a gente tinha alguns critérios, que eram 3 coletas, com intervalo de 30 minutos entre uma e outra, para avaliar, né, a questão de qualidade da amostra, para garantir que a asepsia foi feita de forma correta. Da mesma forma que a urina. O paciente ele realizou a asepsia correta para realizar essa coleta, porque tudo isso vai interferir no meu analítico, no meu processamento da minha amostra e, consequentemente, no meu laudo, no meu pós-analítico, certo? Então, o transporte. Essa minha amostra, ela pode ser refrigerada ou ela não pode. Então, até aqui essa imagem, ela fica bem nítida, um problema sério, né? Então, vejam que a identificação aqui do laboratório que encaminhou a amostra, ela coloca um isopor e está nítido aqui que essa amostra tem que ser transportada com a tampa para cima. Então, vejam que o motoqueiro está carregando ela de lado. Então, isso aqui minha amostra pode ter derramado e pode ser, por exemplo, a amostra de líquor, né? Um LCR, que muitas vezes a gente consegue uma pouca amostra, um pouco volume de amostra. Então, nesse caso, eu posso ter uma perca significativa da minha amostra que vai resultar no exame que não vai ser realizado, porque dependendo do que eu perdi, isso aqui tem um problema sério. Da mesma forma, minha urina. Eu refrigerei essa urina, eu transportei ela refrigerada para o laboratório, porque a gente sabe também, porque mesmo que tenha ali uma pouca quantidade de micro-organismos, se eu não refrigero essa urina, as bactérias que estão ali presentes, elas vão se multiplicar e isso vai interferir totalmente no meu laudo, certo? Vai interferir também no sumário de urina, porque a gente pode ter alguns elementos ali que vão dar alterados. O armazenamento, então a gente sabe que muitas amostras, quando não podem ser processadas de imediato, elas podem ser armazenadas para um armazenamento, processamento posterior. Então, existe a temperatura adequada, porque a gente precisa armazenar as amostras. Então, é preciso que a gente tenha esse cuidado também no armazenamento. O cadastro, como eu falei a vocês, então, garantir que a amostra daquele paciente, conferir os dados para evitar a troca de exame, que infelizmente a gente acha que não, mas também ocorre muito, certo? A próxima etapa, variáveis analíticas. Então, agora já vem o microbiologista, porque todas as etapas anteriores a gente ainda não tinha contato com a nossa amostra. Então, quando essa amostra entra no nosso laboratório, então ela vai começar a ser processada, certo? Então, existem amostras que podem ser feitas colorações. Então, isso aqui é uma etapa primordial, certo? Porque a coloração de Gram, por exemplo, é um método diferencial, certo? Mas que
auxilia bastante no diagnóstico. Então, a gente não tem ainda certeza, mas dependendo do tipo de amostra, dependendo da morfologia, o arranjo bacteriano que a gente está vendo na amostra, na coloração de Gram, a gente já pode liberar um resultado parcial para o médico e isso vai nortear o tratamento que ele vai dar para o paciente dele, certo? E aqui também, uma etapa extremamente importante, então até vocês tiveram dias atrás, né, com a doutora Thaís, palestra sobre controle de qualidade. Então, por exemplo, aqui na imagem de cima, a gente tem diplococos gram-negativos, na imagem de baixo, diplococos gram-positivos. Se eu troco isso aqui no laudo, a hipótese diagnóstica para o médico é totalmente diferente. Então, por exemplo, aqui é um LCR, a imagem de cima, suponhamos que seja um LCR, diplococos gram-negativos. Então, a hipótese médica é de uma infecção por Neisseria. Então, o tratamento já vai ser 1. Na imagem de baixo, suponhamos que um LCR, diplococos gram-positivo. Então, a hipótese médica já vai ser de uma infecção pelo pneumococo, o Streptococcus pneumoniae. Então, também é sempre importante que meus métodos analíticos eles tenham um controle de qualidade rígido para que haja uma confiabilidade no que está sendo liberado pela equipe do laboratório, certo? Próxima etapa, não menos importante, o semeio. Então, é extremamente importante, primeiro, eu saber em que tipo de meio eu vou realizar o semeio de cada amostra biológica, certo? Segundo, qual tipo de semeio que eu vou realizar? É um semeio por esgotamento? É um semeio quantitativo? É um semeio pela técnica de MAC? Então, isso é outro fator primordial, porque não adianta nada eu pegar uma amostra de urina e fazer um semeio por esgotamento, porque a gente sabe que a urocultura ela é uma cultura quantitativa. Então, como é que eu vou conseguir quantificar isso? Se eu faço um semeio por estria normal e ali na minha amostra tem mais de uma bactéria, como é que eu garanto que minha cultura está pura? Porque muitas vezes a gente não consegue separar bem essas colônias. Então, por exemplo, uma coprocultura, se eu não faço um semeio por esgotamento, dificilmente eu vou conseguir separar bem as minhas colônias, certo? Então, semeio primordial. Saber o tipo de meio que eu vou inocular cada tipo de amostra biológica. E segundo, qual o tipo de semeio que eu vou realizar. Terceiro, e muito importante, análise macroscópica das colônias. Então, é imprescindível que o microbiologista ele não seja uma pessoa no automático, certo? Então, veio essa placa aqui, coloca aí no Vitek, no Phoenix, no Microscan, no Malditoff, de qualquer jeito. Não. A gente tem que fazer uma análise prévia, a gente tem que selecionar qual a colônia que a gente vai identificar, analisar as características nos meios de cultura. Então, por exemplo, aqui uma urocultura que, diferente daquela anterior, foi semeada na dupla, no dueto, H-sangue e H-McConkey. Então, vejam que no H-sangue é nítido que a gente provavelmente tem 2 tipos de colônia. Uma colônia mucoide grande e uma colônia menor, certo? Quando eu vou para o McConkey, eu já vejo uma característica de uma colônia extremamente mucoide, colônia grande, certo? Então, aqui a gente já tem uma hipótese de quem é. Eu já consigo saber que aqui, olhando esse McConkey, é um bacilo gram-negativo, que eu já via pelo H-sangue, mas consigo saber que é um bacilo gram-negativo fermentador de lactose, porque a colônia dele dá para ver, através dessa característica macroscópica, que ele fermentou esse carboidrato. Então, a gente vai já levantando a nossa hipótese. Então, provavelmente aqui a gente tem uma Klebsiella. Veja que a gente tem uma colônia muito mucoide. A gente tem agora, né, uma crescente incidência de cepas de Klebsiella com esse fenótipo de hiperviscosidade. Então, a gente vai fazendo todo esse tipo de análise, certo? E aqui eu já seleciono qual a colônia que eu quero que seja realizada a identificação e o teste de sensibilidade. Então, isso aqui é extremamente importante, certo? Quanto mais isolada, quanto mais pura minha colônia tiver, melhor. Independente do método que você vai utilizar para realizar a identificação dessa bactéria. Quer seja um método manual ou um método automatizado, a pureza da colônia é fundamental para a identificação
e para o teste de sensibilidade. Por fim, a gente vai fazer, né, após a obtenção do perfil da sensibilidade da bactéria, conhecer qual é a bactéria que está causando aquela infecção, a gente vai fazer um teste para confirmar o fenótipo de resistência que a gente detectou, quer seja uma serino, carbapenemase, como é o tipo AKPC, quer seja uma metalo-betalactamase, certo? Então, existem alguns métodos. Eu trouxe aqui 2 exemplos, que é o MSIM e o ESIM. O MSIM, geralmente a gente faz aqui, né, concomitantemente. O MSIM a gente consegue detectar as serinas, carbapenemase, o ESIM, as metalos. Hoje também, muitos laboratórios também estão empregando os métodos imunocromatográficos, que tem como uma das limitações nessa finalidade o preço. Mas a gente sabe que alguns laboratórios, principalmente da rede pública e privada também, que fazem algumas parcerias com a indústria farmacêutica, a gente consegue adquirir esses testes de forma gratuita. Então, dá para implementar na rotina. Então, hoje, para que a gente consiga fechar nosso laudo, a gente precisa disso tudo, certo? E aí, no final, a gente vai liberar o nosso pós-analítico com um laudo correto. Então, aqui, eu trouxe para a gente dar uma olhadinha em alguns tipos de amostra, para a gente ver se realmente o semeio está realizado de forma adequada. Então, por exemplo, a gente sabe hoje, já tem um certo tempo que a gente discute sobre isso, sobre a questão das infecções associadas à produção de biofilme. Então, é sabido que as bactérias é muito mais vantajoso para ela crescer na forma de biofilme, onde ela está protegida por outras bactérias, mas também por uma membrana exopolissacarídica. Então, a gente tem um muco, né, uma capa que protege essas bactérias, do que crescer na forma livre. Por quê? Quando ela está dentro desse biofilme, fica até 1000 vezes mais difícil o antibiótico matá-la e também dificulta que as nossas células de defesa matem ela. Então, por exemplo, aqui a gente tem clássico parafusos, uma outra estrutura que provavelmente é utilizada em alguma prótese ortopédica. Então, vez ou outra, a gente tem uma prótese que começa a infeccionar, que começa a inflamar, que começa a ter uma resposta imunológica ali de expulsar esses parafusos. Então, o médico precisa revisar aquele procedimento cirúrgico. E aí ele manda para a gente no laboratório para que a gente consiga ver se tem ou não algum micro-organismo ali. Então, por exemplo, para esse tipo de semeio, para esse tipo de amostra, esse aqui não seria o semeio mais adequado. A gente sabe que quando se suspeita de infecção associada ao biofilme, a gente tem 2 metodologias básicas assim para processamento da minha amostra. Então, isso aqui eu poderia colocar, né? Veio um pote estéreo, colocaria BHI, o caldo enriquecedor, Vortex, para que aquela agitação ali consiga quebrar esse biofilme, liberar as bactérias para o meio de cultura. Então, geralmente, depois, a gente coloca o pote todo na estufa por um certo tempo, para posteriormente realizar o semeio. Geralmente, H-chocolate, sangue e maconque. Ou uma outra opção é pegar esse meu material, colocar o BHI e colocar no sonicador, um equipamento que emite ultrassons e que também tem esse papel de quebrar esse biofilme. Então, isso também aumenta a chance de eu conseguir recuperar o micro-organismo, certo? Uma outra amostra que é bastante polêmica, cultura de ponta de catéter. Que a gente sabe que muitos infectologistas hoje, eles não consideram se a gente tiver apenas a informação sobre a cultura de ponta de catéter. Então, é imprescindível que o médico solicite, né, para considerar esse resultado, a cultura de ponta de catéter junto com a hemocultura transcatéter. E que, nas 2 amostras, a gente consiga recuperar o mesmo micro-organismo. Qual é o problema desse semeio? Para quem faz semeio de ponta de catéter, a gente sabe que a técnica utilizada aqui é a técnica de MAC, que foi descrita lá em 2006, ou também conhecida como técnica do rolamento. Então, a gente rola o catéter na superfície do H-sangue, e aí a gente vai ter o quê? A exposição da amostra apenas na superfície do catéter. E pode ocorrer de que essa bactéria estivesse na
na parte interior, no lúmen do meu catéter. Então, por isso que esse tipo de material não é um material satisfatório para diagnóstico, certo? Somente se ele tiver acompanhado por uma hemocultura transcatéter e se a gente conseguir recuperar o mesmo micro-organismo nas duas amostras. Aqui também, passando já para a questão da identificação. Então, a gente tem aqui uma urocultura e a gente tem um crescimento de duas colônias diferentes, uma rosa e uma branca. Então, a urocultura, a gente sabe que a urocultura ela é uma cultura quantitativa, certo? A gente sabe que tem um limiar, uma contagem de colônias, né? Para que eu considere essa amostra positiva, que é superior a 100 mil unidades formadoras de colônias por ml. A gente sabe que existem também alguns critérios que a gente pode considerar em quantidade menor de colônias. Mas será que eu devo considerar as duas colônias diferentes? Elas têm quantidade diferente? Então, essa análise macroscópica, essa quantificação, tudo isso interfere no meu laudo, certo? Então, não adianta nada eu não compreender tudo isso e ter um equipamento automatizado. Porque vou colocar as duas, não coloco, identifico só uma. Então, toda essa análise analítica, ela vai interferir no meu resultado. E, por último, a variável pós-analítica, o meu laudo. Então, eu tenho que garantir que todas as etapas do processo pré-analítico, analítico, elas foram realizadas, elas foram processadas de forma adequada. Esse caso aqui, eu até postei recentemente lá no Rotina Microbiológica. Então, é um paciente de 49 anos e ele tá internado no hospital. Ele foi vítima de um assalto, levou um tiro nas costas e desenvolveu uma escara, né, aquelas escaras de pressão, ferida de pressão, na região dorsal, e infeccionou. E a cultura identificou uma Klebsiella pneumoniae, e o teste de sensibilidade, ele chama muito a nossa atenção, por quê? A gente tem uma bactéria aqui, pan-droga resistente a praticamente todos os antibióticos, inclusive a polimixina, as cefalosporinas hoje que a gente utiliza, né, como opção terapêutica, que são cefalosporinas associadas a inibidores de beta-lactamase, como é o caso da ceftazidime, avibactam, ceftalozone, tazobactam. Foi resistente a polimixina com a MIC de 64 e sensível apenas à micacina. Mas o que chama atenção aqui é o resultado do método de confirmação do fenótipo de resistência, que é um laudo que mostra para mim que essa cepa é uma provável produtora de uma serina carbapenemase, provavelmente uma KPC, certo? Mas por que isso chama atenção? Porque, geralmente, as cepas produtoras da enzima KPC, elas tendem a ser sensíveis a essas cefalosporinas com inibidores de beta-lactamase, como é o caso da ceftazidima avibactam, certo? Deixando claro, existem alguns subtipos de KPC, principalmente KPC3, que apresentam esse fenótipo de resistência, certo? Mas não é comum. O que é que chama atenção? Até questionei, levantei essa hipótese com algumas pessoas lá no perfil. Provavelmente, o método que foi empregado aqui, que foi o ESIM, MSIM, ele não foi capaz de detectar uma provável coprodução de KPC e NDM, que eu acho que é o mais provável. Então, isso aqui, a gente precisa garantir que é um resultado confiável, certo? Da mesma forma, esse outro resultado aqui. Esse aqui já foi de uma amiga minha, uma paciente adulta, 32 anos, e aí fez uma cultura, secreção de orofaringe, e foi liberado uma Klebsiella pneumoniae totalmente sensível, e o médico iniciou antibiótico terapia, certo? Mas aí volta para a variável analítica, volta para uma coisa muito importante, que é uma coisa que eu sempre digo aos meus alunos que querem para microbiologia. Ninguém pode ir para microbiologia clínica se não souber o básico. Ninguém pode iniciar estudo das culturas para liberar um laudo se não tiver conhecimento sobre microbiota, certo? O que é considerado normal, o
que é considerado patogênico para cada ciclo infeccioso. Então, será que realmente seria necessário liberar essa Klebsiella pneumoniae em uma paciente assintomática? Então, o paciente não apresentar nenhum tipo de sintoma. Então, com esse padrão, só fez com que ela iniciasse uma antibiótico-terapia que, a meu ver, é totalmente desnecessária, certo? Uma vez que, se a gente pegar os livros de microbiologia, o patógeno que a gente dá importância clínica é o Streptococcus pneumoniae, certo? Existem laboratórios, existe até uma controvérsia, né? Porque tem laboratórios que, além dele, identificam também Staphylococcus aureus quando ele está puro na nossa cultura de orofaringe. Só que se a gente pegar o Kahneman, que é o livro de diagnóstico microbiológico, ele já diz para a gente que não é um micro-organismo que a gente deveria reportar, que provavelmente ele é uma microbiota transitória associada a uma infecção viral, certo? Tem laboratórios que também detectam, liberam a Pseudomonas aeruginosa quando ela está abundante, mas, de modo geral, o micro-organismo aqui prioritário de importância clínica seria o Streptococcus pyogenes. Então, vamos falar agora, propriamente dito, de cada automação, cada equipamento, certo? Então, como eu falei anteriormente, para que eu realize a identificação do meu micro-organismo, independente do método que eu vou utilizar, manual ou automatizado, eu preciso garantir que minha cultura esteja pronta, certo? Então, esse aqui é um dos equipamentos de automação, um dos que eu mais gosto, que é o Vitek. Então, no Vitek, a gente realiza identificação e teste de sensibilidade aos antimicrobianos, certo? Então, ele proporciona uma identificação rápida e precisa a nível de espécie de aproximadamente 350 bactérias e leveduras clinicamente relevantes. O tempo esperado, pelo menos, né, em média, para a gente ter uma identificação e antibiograma liberado, é em torno de 5 a 8 horas, mas a gente tem que lembrar também, lá da base da microbiologia, né? Aquela curva de crescimento, as fases de crescimento, né? A fase lag, a fase de adaptação, em que o micro-organismo está se adaptando ao ambiente em que ele está sendo inserido, a fase exponencial ou logarítmica, fase de declínio e a fase de estacionária e morte. Então, o tempo aqui vai depender do micro-organismo. Então, tem micro-organismo que ele sai da fase inicial, né? A fase de latência para a fase log muito rápido. Então, a Escherichia coli, por exemplo, é uma bactéria que tem uma taxa de reprodução muito rápida. Então, a E. coli, a gente consegue ter uma identificação mais rápida em relação aos métodos manuais, que geralmente a gente faz uma leitura em torno de 18 a 24 horas. Então, aqui a gente consegue, com 5 a 8 horas, ter essa identificação, certo? Uma outra coisa importante, gente. Para esse equipamento, a gente trabalha com cartões, né? Para bactérias gram-positivas, gram-negativas, leveduras. Tem outros para, por exemplo, Neisseria, hemófilos, mas os 3 principais que a gente trabalha são o cartão GP, GN e ST. E aí a gente tem que comprar, para conseguir fazer identificação e o antibiograma, a gente tem que usar um cartão para gram-positivo e identificação e um cartão de gram-positivo para o antibiograma. Para gram-negativa, da mesma forma, um cartão para a identificação da gram-negativa, um cartão para a gente realizar o antibiograma e para as leveduras da mesma forma, o cartão IST para identificação e o cartão para a levedura para o antifungigrama, certo? Então, ele utiliza uma metodologia, né, colorimétrica, mas também está associada à metabolização de carboidratos, de outros compostos, para que a gente consiga fazer a identificação do micro-organismo. Uma outra coisa importante, na maioria dos equipamentos que a gente tem, eles nunca dão lá que a bactéria é 100% de certeza aquele micro-organismo. Eles sempre dão um percentual muito alto. Então, por exemplo, eles colocam 99,9%, 99,8% de certeza de que é esse micro-organismo, certo? Então, não sabe, está em dúvida se é uma bactéria gram-positiva ou gram-negativa, ou é uma levedura, que tem muita gente que confunde. Era uma levedura, aí acha que é um coco gram-positivo, coloca no cartão para gram-positivo. O equipamento, ele vai identificar, certo?
Porém, como não é aquele micro-organismo que o cartão iria identificar, ele coloca um percentual de identificação muito baixo. Então, geralmente, ele dá uma identificação para um micro-organismo extremamente raro da gente encontrar. Então, gente, na dúvida, coloração de Gram. Então, quando eu iniciei a trabalhar em laboratório de microbiologia, eu trabalhava domingos e feriados, e era para ser 7 às 7. E muitas vezes eu saía 11 horas da noite, meia-noite, porque perdia muito tempo fazendo coloração de Gram, para garantir, de certeza, que eu estava colocando cada micro-organismo no seu cartão correto. Só que depois que a gente pega a prática, a gente nem precisa mais da coloração de Gram, muitas vezes. Através da análise macroscópica, como eu falei, da colônia, a característica de cada micro-organismo, até o cheiro, né, como a gente sabe, da pseudomonas, dos estáfilos, das leveduras, do proteus, que é um cheiro horrível, a gente já consegue ter essa noção de quem é. Então, a gente já não perde mais esse tempo. Mas no começo, está iniciando agora, não é vergonha de jeito nenhum. Pelo contrário, é uma forma adicional da gente estar aprendendo. E como eu falei, uma outra coisa importante é você fazer seu mapa de trabalho. Ó, estou aqui com um micro-organismo que eu isolei de uma hemocultura. Qual é a minha hipótese? Eu acho que é um Acinetobacter. Eu acho que é uma Pseudomonas. Coloca no seu mapinha. Se você fez o Gram, qual foi o resultado que o Gram deu? Certo? E quando o equipamento ele soltar o resultado, você confere se bateu ou não com o resultado que você tinha como hipótese. Porque isso também é uma forma da gente aprender. Então, como eu falei, a gente vai estar sempre aprendendo. A microbiologia é um processo de aprendizado constante. Então, eu acho que é um setor mais enriquecedor para a gente. Porque, por exemplo, às vezes é a mesma bactéria, mas de um paciente, por exemplo, a gente tem uma Klebsiella hipermucoide, já vou para outro, é uma colônia mais não tão mucoide, vou para um terceiro paciente, a gente tem uma Pseudomonas aeruginosa, produzindo um pigmento verde claro, que a gente sabe que é a pioverdina, já vou para outro, produzindo um pigmento vermelho, que é a piomelanina. Então, é um setor encantador, certo? A gente está sempre ali aprendendo e se encantando com os micro-organismos. A mesma espécie, mas que podem apresentar características totalmente diferentes. O próximo equipamento é o Fênix, certo? O Fênix, ele também é um equipamento que realiza identificação e antibiograma. Uma desvantagem do Fênix em relação ao Vitek é que ele não faz o antifungigrama, certo? Ele identifica algumas leveduras de importância, não tantas quanto o Vitek, mas ele não faz o antifungigrama, certo? Então, também realiza, né, identificação e teste de sensibilidade dos antimicrobianos. O instrumento, ele detecta, faz a identificação gram positivo, gram negativo, de algumas leveduras, utiliza substratos cromogênicos e fluorogênicos para realizar a identificação. Então, utiliza métodos bioquímicos em maior quantidade do que a gente faz na prática manual. E aí, um dado que eu fui buscar de todos esses no site da empresa é que ele não fala em relação ao tempo de identificação, certo? Mas ele diz lá que ele consegue detectar organismos, CPO, organismos produtores de carbapenemase, entre 6 e 11 horas. E aí ele até coloca esses dois asteriscos. Ele diz que isso aqui é um dado interno do fabricante, certo? Então, a gente tem essa informação. Para ele, a gente tem esses combos, certo? Então, a gente tem aqui, ó, um lado menor e um lado maior. Então, desse lado aqui, a gente utiliza um primeiro tubo, que a gente prepara o inóculo. Lembrando, para todos esses, o Vitek também, a gente precisa preparar um inóculo, geralmente em solução salina, na escala de McFarland, na escala 0,5, né, que a gente aprende para fazer teste de sensibilidade. Então, existe uma margem de tolerância para mais ou para menos, de acordo se é um gram positivo, um gram negativo, se é uma levedura. Então, aqui, para o Fênix, a gente prepara o inóculo nesse primeiro tubo, que é o tubo D. Daqui a gente tira uma alíquota, coloca no segundo tubo, que é o tubo para o antibiograma.
o teste de sensibilidade aos antimicrobianos, e a gente precisa adicionar uma gotinha nesse segundo tubo de um revelador, certo? Então, tudo isso é explicado para a gente durante o treinamento dos equipamentos. E esses equipamentos são muito sensíveis. Se a gente colocar esse revelador um pouco a mais ou a menos, o teste ele é abortado, que o equipamento ele não realiza a leitura, certo? Então, a gente coloca aqui ó, o tubo do ID nesse poço e o tubo do antibiograma nesse poço, tampa e colocamos no equipamento. No Vitek, que eu esqueci de falar, deixa eu só voltar aqui rapidinho, a gente utiliza tubo próprio, né, tubo de acrílico, e aí a gente também, para cada amostra, se eu for fazer identificação em antibiograma, 2 tubos. Preparo o inóculo na escala 0,5 no primeiro tubo, tiro uma alíquota, passo para o segundo tubo, que é o tubo do antibiograma, e coloco no equipamento. Então, também aqui é um equipamento bem bom, certo? Para identificação e teste de sensibilidade aos micro-organismos, aos antimicrobianos, certo? O terceiro equipamento que eu trouxe para vocês é o Microscan Alcoê. Aqui é o painel de identificação e antibiograma desse equipamento. Então, nessa parte aqui superior, as 4 primeiras linhas são as linhas usadas para a identificação do micro-organismo. Certo? As 3 primeiras são as linhas de identificação do micro-organismo. E a parte inferior são as linhas para teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Então, esse equipamento ele também identifica e faz teste de sensibilidade para as bactérias, de modo geral. Até um tempo atrás, ele era mais voltado para a identificação e antibiograma para gram positivo e gram negativo, mas eu olhei no site, ele já traz que tem alguns combos que fazem apenas identificação de algumas cepas de levedura, certo? E também utiliza substratos bioquímicos convencionais ou cromogênicos e alguns que são fluorogênicos. Então vejam que todos eles mantêm a metodologia manual. Então, o que a gente aprende para o manual, a gente traz para o automatizado. Então, como é que a bactéria fermenta a Escherichia coli? Fermenta quais açúcares. Então, o que a gente aprende lá no manual, a gente aplica aqui na automação também. Só que diferente da identificação manual, aqui a gente geralmente aumenta o número de testes bioquímicos para que a gente tenha um resultado mais confiável, um resultado de maior precisão, certo? Aqui eu trouxe para vocês também um painel bem bonitinho, que até eu peguei do Instagram, um post em parceria do Microbiologia Clínica Brasil, com rotina microbiológica. Então, aqui é um padrão lindo de uma pseudomonas, como eu falei. A pseudo é apaixonante, né? Então, veja aqui, praticamente vários poços aqui estão com pigmento verde. Então, aqui a gente leva para o equipamento, mas a gente, quando vê isso, quando a gente tira, a gente já tem a certeza de quem é, sem nem olhar no equipamento. Então, a gente já tem a hipótese de que isso aqui é um Pseudomonas aeruginosa. E, por último, mas não menos importante, acho que o sonho de consumo de grande parte dos microbiologistas, né? Quer estejam fazendo diagnóstico, quer estejam na parte de pesquisa envolvendo microbiologia, que é o MALDI-TOF. Então, esse equipamento, ele realiza a identificação de micro-organismos, certo? Então, se você, no laboratório clínico, tem um MALDI, vai precisar ter um daqueles outros equipamentos que eu mencionei, o Vitek, o Fênix, o Microscan Alcoê, para que a gente consiga fazer o teste de sensibilidade aos antimicrobianos, também chamado de antibiograma, porque o MALDI ele faz a identificação, certo? Ele utiliza uma metodologia totalmente diferente. Então, aqui a gente utiliza não mais a metabolização de compostos. Então, aqui a gente vai, através de espectrometria de massa, conseguir gerar um padrão de proteínas através de um laser que a gente vai emitir. Então, a gente vai dissociar o micro-organismo, quer seja uma bactéria ou um fungo, e a gente consegue gerar um padrão de proteína. Então, esse equipamento ele tem uma biblioteca e ele vai pesquisar.
que bactéria ou que fungo tem esse padrão proteico. Ele vai ir atrás da identidade, certo? Do micro-organismo. Quem é que tem, de quem é essa identidade. O MALDI, gente, por que ele é o sonho, né, de todo mundo? Primeiro, porque ele identifica bactérias gram-positivas, gram-negativa, identifica micobacterium, identifica levedura, identifica fungos filamentosos. Então, é uma mão na roda para todo tipo de micro-organismo. Deixando claro, para que ele consiga identificar, eu também preciso de uma cultura pura, certo? Por quê? Existe a possibilidade de a gente adquirir algumas adicionais, dar um upgrade no meu equipamento. Então, geralmente, o MALDI, ele consegue, se tiver lá, por exemplo, naquela foto que eu mostrei da urocultura, que tinha 2 colônias diferentes de levedura, uma branca e uma rosa. Dependendo de onde eu peguei, se eu peguei as 2 colônias ao mesmo tempo, ele vai identificar a que tiver um padrão proteico maior, certo? Por que isso chama atenção? Porque, ultimamente, a gente tem utilizado bastante o MALDI-TOF para realizar a identificação direta de micro-organismo a partir de amostras biológicas. Tem sido bastante utilizado, acho que até um dos próximos, para hemocultura, certo? Então, a garrafinha de hemocultura positivou, a gente não mais semeia, mas ali mesmo, a gente pega uma alíquota daquele material, processa e faz a identificação no MALDI-TOF. Se tiver um micro-organismo, mais de um micro-organismo, a gente tem esse problema. Já aconteceu comigo, de ir no laboratório, a gente liberar a parcial com esse resultado que a gente identificou direto da hemocultura, um bacilo gram-negativo que eu não lembro mais qual foi, e a gente abriu a notificação, que a gente chama, né, de resultado parcial, informou no grupo da CCIH, e aí, quando foi no outro dia, com a cultura, a gente viu que tinha outro bacilo gram-negativo, certo? Então, a gente teve que abrir uma nova notificação para informar que, na verdade, não era apenas uma bactéria, eram 2, certo? Mas, como eu falei, a gente consegue também implementar nesse equipamento uma ferramenta que ele consegue diferenciar 2 bactérias, certo? Então, uma outra coisa, um outro tipo de amostra que a gente também tem utilizado, o MALDI, é a urocultura. Só que menos frequentemente do que a hemocultura. Por quê? Na hemocultura, geralmente, a gente tem um único micro-organismo, certo? Causando a infecção, a bacteremia ou a fungemia. Na urocultura, é muito comum a gente ter mais de um micro-organismo, ou a urocultura está com crescimento de microbiota mista. Então, a gente tem esse problema. Mas para a hemocultura, já está bem estabelecido. Então, por que o MALDI ele chama tanta atenção, certo? O tempo. Na microbiologia, né, no diagnóstico microbiológico, no ambiente hospitalar, tempo é dinheiro, né? Mas tempo também salva a vida. Então, veja, eu tenho uma hemocultura onde eu vou esperar primeira garrafinha positivar, dependendo do micro-organismo, por exemplo, uma Escherichia coli, eu já peguei com 3 horas de que eu coloquei a garrafinha no equipamento lá, ela já positivou. Então, positivou com 3 horas. Eu já consigo, com questões de minutos, liberar para o médico. Ó, é uma Escherichia coli, é uma Pseudomonas aeruginosa. Então, o médico ele já vai colocar a antibioterapia mais direcionada para esse micro-organismo. Da mesma forma, não, é um fungo. A gente sabe que muitas vezes, quando o médico, o paciente está com indício de uma infecção de corrente sanguínea, né? O médico sempre pensa na hipótese de ser uma infecção bacteriana. Então, ele escolhe uma antibioterapia empírica que cubra bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. Então, quando eu ligo para ele, não é uma bactéria, é um fungo, então a taxa de sobrevida desse meu paciente vai ser maior, porque o médico ele já vai direcionar corretamente esse tratamento. Então, isso é em questão de minutos, certo? Da mesma forma, eu tenho uma cultura pura, eu consigo identificar. Então, a metodologia, que eu vou trazer mais um pouquinho para frente, é fácil, é rápida. Para alguns micro-organismos, principalmente para fungo, a gente precisa fazer um processamento a mais, né? Porque, como a gente sabe,
a parede celular do fungo ela é mais complexa, então a gente tem que fazer um processamento para quebrar essa parede celular e expor mais facilmente essas proteínas. Então, por exemplo, quando recentemente começou-se a falar em Candida auris, então os fabricantes do molde, eles trouxeram para a gente que era imprescindível a gente, sempre que tivesse uma levedura, a gente fazer esse tipo, né, de tratamento na amostra para poder a gente ter uma garantia do resultado, para ter uma especificidade maior na identificação, por exemplo, da Candida auris, certo? E eu queria chamar a atenção de vocês também para um outro fator importante em relação ao molde TOF, que é a sua utilização para detecção de marcadores de resistência. Então, por exemplo, eu falei lá no começo, né, sobre as enzimas beta-lactamases do tipo KPC, metalo-beta-lactamase, certo? Então, a gente consegue também utilizar o molde para isso. Só deixando claro, gente, você comprar um molde, se o molde ele não vem com todo tipo de software. Então, a gente tem, são ferramentas que a gente pode ir adicionando ao equipamento. Então, a gente vai fazendo, como eu falei, as atualizações. Então, isso é um valor à parte que a gente vai melhorando o nosso equipamento, que já é muito bom, certo? E reforçando, até a chefe da CCIH, de um dos hospitais que eu trabalhei, ela sempre costumava dizer que quem não sabe utilizar um molde direito é como se você tivesse uma Ferrari e utilizasse ele como um Fusca. Então, não adianta nada ter um equipamento que custa mais de R$1 milhão se eu não sei utilizá-lo de forma que vá auxiliar o hospital a reduzir custos com antibiótico terapia, reduzir custos com tempo de internamento, certo? Então, a gente tem que sugar do molde, a gente tem que tirar do molde o máximo que ele pode nos dar. Mais uma vez, qualquer um desses equipamentos, gente, eles têm possibilidade de erro, certo? Mas muita coisa que acontece de errado também está associado a quem está operando, certo? Então, aquela etapa que eu falei inicial, de análise da característica das colônias, avaliar a pureza, é fundamental para qualquer equipamento, inclusive para o molde TOF, certo? E como eu falei, é muito bom a gente usar um equipamento para aprender. Então, por exemplo, para a gente que tem uma rotina muito grande, pega a sua plaquinha. Eu sempre gostava de escrever um bocado no meu mapa. Circular qual era a colônia que eu queria que fosse feita a identificação em um antibiograma, colocava qual era a minha hipótese, porque no outro dia, quando eu fosse liberar, na verdade, né, a identificação eu liberaria no mesmo dia, eu já vi, eita, bateu com quem eu achava que era. Tem alguma que não bateu. Então eu ia, não, repete, tem uma coisa errada. Por que não bateu? Então a gente tem que usar o equipamento a nosso favor. Aí, reforçando, nenhuma automação ela vai substituir o microbiologista. Porém, a gente tem que saber utilizar, certo? A gente tem que saber utilizar a automação a nosso favor. A gente tem que ter um critério crítico para avaliar se isso realmente condiz com o que a gente esperava ou não. Então, a gente não pode nunca confiar 100% no que o equipamento está liberando para a gente. Deixa eu trazer aqui. Então, gente, falando aqui rapidinho do molde, então a gente pega aqui a colônia, um pouquinho só da colônia com palito de dente, coloca aqui na plaquinha, que dá para a gente fazer a identificação de 96 amostras ao mesmo tempo, se a gente quiser. Coloca uma matriz, que ela vai cristalizar o nosso material, ali a nossa bactéria, certo? A gente coloca a nossa plaquinha metálica aqui na porta que tem, e o equipamento ele vai gerar um vácuo e vai emitir um laser. Então, esse laser que vai ser emitido na colônia, ele vai dissociar as proteínas, e é como se fosse a gente pensar numa eletroforese de proteína, né? Que a gente vai separando as proteínas de acordo com o peso molecular. Quanto mais pesada e maior, então ela vai correr menos no eletroferograma, mas ela vai ter um pico maior, certo? Então, no final, ele libera para a gente algo desse tipo. Ele libera para a gente um mapinha mostrando, a identidade desse micro-organismo é esse. E aí, ele, posteriormente, ele vai gerar para a gente
um score, onde a gente tem um score vermelho, que é quando ele não conseguiu identificar que micro-organismo é aquele. Então, a identificação ela foi de péssima qualidade. Amarelo é quando ele dá um score que não foi maravilhoso, mas foi uma identificação boa. Então, eu posso confiar naquela identificação. E verde, quando ele dá uma excelente identificação, certo? Então, aqui está mais ou menos o que aqui o MALDI libera para a gente. Então, veja, cada bactéria aqui, ela tem um perfil proteico. Então, cada micro-organismo aqui, ele tem uma identidade que ele me diz quem é ele, certo? Uma outra coisa importante que eu queria chamar a atenção de vocês. O MALDI, a gente tem a capacidade, mas aí não é a gente diretamente, certo? Mas a gente pode fazer uma parceria com a empresa que você adquiriu o seu MALDI. Porque, por exemplo, aqui na UFPE, a gente tem um professor, o professor Reginaldo, ele trabalha muito com a questão de micologia. Então, ele trabalha com a Candida auris, ele trabalha com esporotricose. Então, ele estava padronizando para fazer a identificação direta, por exemplo, de esporotrix através de biópsia. Então, a gente consegue também, utilizando o MALDI, fazer esse tipo de análise. Então, ele pode, né, você pode gerar um padrão para esse tipo de amostra. Como é que ficaria as espécies de esporotrix? E aí a empresa, fabricante do equipamento, ela faz a atualização com esse seu resultado. Então, você pode também alimentar essa biblioteca, certo? E agora, para a gente migrar, né, do meio para o fim, vou trazer algumas situações, alguns erros que a gente pode encontrar em qualquer um desses equipamentos, certo? Quer seja no Vitek, no MALDI, no Phoenix, no MicroArray. Então, esse aqui é até um caso que eu postei lá no Rotina Microbiológica. Então, era uma amostra de secreção traqueal, paciente de UTI, e o MALDI, ele identificou para a gente um Acinetobacter baumannii com um score de 2.10, ou seja, um score muito bom, um score confiável, certo? Aí vem teste de sensibilidade. Como eu falei a vocês, posso usar o método automatizado, qualquer um dos que eu citei, Vitek, Phoenix ou Microscan, porém, o BRCAS, né, o Comitê Brasileiro que regula os testes de sensibilidade, ele diz que para não fermentadores, o método ideal é o método de disco de fusão, ou método de Kirby-Bauer. Quando é realizado o método, vejam que tem aqui alguém diferente. Então, não casa as informações. A identificação a partir da colônia me traz que eu tenho uma Acinetobacter, e quando eu venho para o antibiograma, eu vejo que tem uma Pseudomonas ali no meio da história. Ou seja, onde é que aconteceu o erro? O erro ele não foi do equipamento, propriamente dito. Então, teve um erro, aí como eu falei, um erro aqui seria analítico. Começou lá atrás. Começou no semeio, certo? Porque provavelmente o semeio aqui não foi adequado. Ou, na hora que eu fui confeccionar o meu antibiograma, eu peguei uma cultura que estava, uma colônia que estava misturada, certo? E também teve um erro na hora da escolha da colônia para fazer a identificação. Porque veja que identificou Acinetobacter baumannii com um score bom, um score confiável. Então, quando você aqui pega essa cultura, vai reavaliar, você também pode pegar esse antibiograma para reisolar, para ver, e aí encontrar que, na verdade, tinha realmente duas bactérias. Um Acinetobacter baumannii e uma Pseudomonas aeruginosa, certo? E a pseudo é totalmente alarmante. Ela chega com sua beleza e seu perfume, já dizendo que ela está ali, certo? E aí também, gente, eu fui buscar alguns artigos para a gente que trouxessem esses erros, que eles comparassem algumas metodologias. Então, esse artigo, terminou que saiu aqui fora da ordem, mas esse aqui é um artigo de 2017, que ele compara o MALDI-TOF e o Vitek na rotina normal, certo? Na rotina de um hospital. Então, aqui nas primeiras colunas, eles comparam o percentual de isolados
com a identificação correta a nível de espécie e depois a identificação correta a nível de gênero. Então, por exemplo, aqui, Escherichia coli. De 55 Escherichia coli, o Vitek identificou corretamente a nível de espécie 48, ou seja, 87,3%, enquanto que o Vitek, 55%. Já a Klebsiella pneumoniae, não houve uma diferença muito grande. 32 corretas para o Vitek, 33 para o mal de Toff. Tem uma outra que chama atenção, por exemplo, aqui, Enterobacter cloace. 8 para o Vitek e 12 para o mal de Toff. Certo? Então vejam que, de modo geral, o resultado ele foi muito similar. Não houve uma discrepância muito grande entre as metodologias. Mas aí, de novo, o que é que faz o MALDI ter uma certa, digamos assim, acertabilidade e um melhor cair tão fortemente no gosto popular, no gosto dos microbiologistas? O tempo de liberação. Então, embora seja um equipamento caro, mas, de modo geral, a economia que ele gera, né, com a identificação rápida, é muito grande. Então, esse preço que é investido no equipamento termina gerando um retorno muito alto. Tá, rapidinho aqui, vou precisar fazer uma pequena mudança. Senão, não vou conseguir mudar. Então, esse outro artigo aqui, esse já é um pouquinho mais velho, de 2014, onde ele também comparou o Vitek e o mal de Toff. Então, só que esse aqui ele usou muito mais amostras. Ele pegou 1.025 amostras e ele usou como padrão ouro o sequenciamento do gene, né? Ribossomal 16S. Então, esse foi o método padrão ouro para a identificação das bactérias. E aí, a partir disso, ele comparou o mal de Toff e o Vitek. Então, ele mostrou que, a nível de espécie e gênero, o mal dele teve uma identificação de 99,6% de acurácia para nível de espécie, a nível de gênero, certo? E 93,37% a nível de gênero. Então, muito bom. Quando ele vai para o Vitek, a gente já tem uma identificação mais baixa, certo? Então, já cai para 92,59%. Mas, comparando as metodologias, está num nível de confiança muito bom. Aí, de novo, como eu falei a vocês, a importância do microbiologista na sua análise crítica para avaliar se aquilo condiz com o que a gente esperava que fosse. Esse outro artigo, ele já é de 2021, ele também compara o MALDI com Vitek e mostra resultados muito semelhantes na questão da identificação. Então, ele até mostrou o Vitek um pouquinho melhor do que o MALDI. Então, de 100 amostras que ele analisou, o Vitek teve uma identificação confiável em 96%, ou seja, na verdade, o MALDI acertou 96 das 100 amostras e o Vitek 97. Aí, de novo, reforçando, que os dois métodos são muito bons, certo? Esse aqui foi um artigo até recente, mais ou menos assim, 2017, onde ele fez uma análise, né, um estudo multicêntrico, utilizando o MALDI para a identificação de fungos filamentosos. Como eu falei a vocês, é muito desafiante a identificação de fungos filamentosos. E veja que desses 4 equipamentos que eu mencionei, apenas o MALDI ele faz a identificação de fungo filamentoso. Tirando isso, geralmente, a gente faz a identificação de fungo filamentoso ou por métodos clássicos, avaliando, né, análise micro e macroscópica das colônias, e também o sequenciamento do material genético dos fungos também. Então, muitas vezes, a questão de identificação de fungo ou é no modo clássico ou molecular, e agora também o MALDI. Ele mostra também que o MALDI ele foi muito bom na identificação. Então, eles analisaram no total 1.519 amostras de fungos filamentosos, e o MALDI foi capaz de identificar 91%. Então, 1.387 amostras. Então, mostrando que o MALDI ele é um equipamento confiável para realizar a identificação também de fungo filamentoso. Aqui,
trazendo o Maldi, né, como um equipamento confiável para identificação de bactérias e levedoras, no artigo 2017, que é justamente aquele que eu terminei mostrando e tendo que apagar. Ele mostrando que o Maldi ele é muito bom, certo? Tem uma confiança maior que o Vitek na identificação, mas que, de modo geral, ele é um equipamento, uma ferramenta muito boa para identificação. Mas, embora apresenta também opções, casos de erro. Aqui, gente, é um artigo bem interessante. É um artigo, se eu não estou enganado, também em 2017. É uma revisão sobre Candida auris. E esse artigo é muito interessante para todo mundo que usa o Maldi. Para todo mundo que identifica 100%, sem contestar o que o Maldi libera. Então, ele faz uma revisão, de modo geral, comparando aqui os métodos fenotípicos, os meios cromogênicos, certo? Ele compara também esses métodos de identificação automatizados, o Vitek, o Phoenix e o Maldi. E ele mostra que o Maldi comete erros terríveis, certo? Então, vejam. Então, aqui, por exemplo, usando o Phoenix, que eu mostrei a vocês, ele identificou a Candida auris como Candida aemolone, a Candida catenuado, certo? Lusitane, infamata. Quando eu venho para o microscan, também, identificações erradas a nível de espécie, né? Candida famata, Lusitane, Guilhermonde, Parapsilose, albicans, tropicalis. Mas o que chama mais atenção é quando eu venho para o Maldi. Ele até compara duas marcas de Maldi. O Vitek MS, da Biomerrier, e o Maldi Biotype, da Bruck. E ele mostra que a Biomerrier, ele confunde a Candida auris com Candida albicans e Candida emulone. Em alguns casos, ele nem chegou a identificar. E o que me chama atenção maior, né, que me preocupa, é essa última informação, mostrando que identificou a Candida auris como Neisseria meningitidis, sorogrupo A, e até mesmo como Pseudomonas rhizosferi. Ou seja, mostrando que o Maldi, por melhor que ele seja, ele traz dados que não são confiáveis. Então, de novo, reforçando, a importância do microbiologista ter ali sua análise criteriosa. Então, a gente tem que contestar, até porque é muito diferente. Uma colônia de uma cândida de uma colônia de uma bactéria, tipo a Neisseria, a Pseudomonas. Então, de novo, gente, o GRAM aqui já ajudaria, certo? Porque no GRAM, nem precisaria no GRAM. Pega uma salina, faz uma lâmina direta para ver se é uma levedura mesmo. Então, isso já ajudaria a gente dizer que, tá errado. E aí ele confirmou esses resultados todos por sequenciamento, certo? Então, só para garantir, só para mostrar a vocês, independente do método que está sendo utilizado de automação, ele pode acontecer erros, certo? Mas é preciso também relembrar que quem está manipulando, quem está fazendo os testes, também pode cometer erros que vão ocasionar o erro do equipamento. Mas o próprio equipamento, por si só, também erra. E para fechar todo o assunto assim, de automação, vou dar uma pincelada até em alguns tópicos que já foram abordados em outras lives aqui do Micromeio, que é o diagnóstico sindrômico. Então, o que seria isso? Então, o diagnóstico sindrômico, infelizmente, são pouquíssimos hospitais que fazem isso em seus laboratórios. Então, são metodologias para alguns tipos de amostras biológicas. Então, dados epidemiológicos mostram quais são os principais micro-organismos que causam infecções naquele sítio infeccioso, e essas metodologias eles são direcionadas para esses principais patógenos. E a gente tem um resultado muito rápido. Então, por exemplo, aqui é equipamento da Biomerrier, o FilmAway, o painel respiratório. Então, veja, ele consegue identificar 17 vírus e 3 bactérias. A gente tem um tempo de preparo de 2 minutos e com 1 hora eu já tenho um resultado, sabendo se é um desses 20 vírus, 17 vírus, na verdade, ou uma dessas 3 bactérias, certo? Então, é um equipamento, né, que gera é um exame que tem um custo caro, mas, de novo, como eu falei a vocês, de modo geral, ele traz uma economia muito grande para o hospital.
O segundo painel aqui é um painel meningite e encefalite, que ele faz identificação de bactérias, vírus e leveduras, que são os principais associados a quadros de meningite. E também, com 1 hora, eu tenho a identificação de 14 patógenos. Aqui, para identificação de principais patógenos, no painel aqui para hemocultura. E esse aqui chama atenção que ele, além de identificar algumas bactérias gram-positivas, também identifica bactérias gram-negativas, principais leveduras que estão associadas, né, a casos de fungemia. Ele também detecta alguns fenótipos, alguns genótipos, na verdade, aqui, que ele é um equipamento que utiliza biologia molecular, de resistência. Então, MEC-A, para resistência, né, a meticilina nos estafilococos, VAN-A e VAN-B, principalmente para os enterococos, mas também para os estafilococos, e KPC nas gram-negativas. Então, isso aqui é muito importante. Isso aqui, para quem está ali na ponta, o médico que está ali na ponta, essas informações, com 1 hora, você ter a identificação de 27 patógenos e ainda alguns fenótipos de resistência, isso pode ajudar o médico não só a direcionar a terapia com mais precisão, mas até ajustar a terapia dependendo do fenótipo de resistência que pode ser encontrado no micro-organismo. Aqui, o último painel desse sistema que eu vou mostrar a vocês, que é o painel gastrointestinal. Então, também ele pega, né, várias bactérias, algumas bactérias, né, diarreicogênicas, algumas cepas de Escherichia coli, de Shigella, vírus e também até mesmo parasitas. Então, ele testa 22 patógenos e com 1 hora a gente libera isso. Então, veja, é um custo, mas que gera um benefício. Então, estou trazendo para mostrar a vocês a automação no setor de microbiologia, mas, infelizmente, isso é uma realidade para poucos laboratórios de microbiologia. E para a gente acabar, mostrando um outro equipamento, que é o sistema GeneXpert, que esse aqui também tem sido uma mão na roda e dá para a gente fazer um diagnóstico sindrômico. O painel respiratório, por exemplo, foi muito feito na pandemia em alguns laboratórios para diagnóstico de Covid-19, mas a gente também consegue diagnosticar vírus respiratórios, o Streptococcus pyogenes, beta-hemolítico do grupo A. A gente também tem para alguns genótipos de resistência, né? Então, resistência aos carbapenêmicos, resistência à meticilina, à vancomicina, clostridioides difficile. Também tem, acho que é uma função que muita gente já ouviu falar com esse equipamento, que é o diagnóstico de tuberculose, que ele consegue diagnosticar as micobactérias do complexo tuberculose através de PCR em tempo real. E, além disso, ele consegue também detectar a resistência à rifampicina, que é a principal droga, né, utilizada ali no tratamento para tuberculose. E também, tem painéis de virologia do sangue e saúde de mulheres. Então, ele pesquisa HPV, vírus da hepatite C, HIV, hepatite B. Então, a gente tem essas outras ferramentas, certo? E só para a gente fechar, gente. Então, isso aqui é até uma matéria que saiu no site, né, da USP, mostrando o quanto que a utilização dessas ferramentas, por exemplo, o GeneXpert, no diagnóstico de tuberculose, desde que foi implementado no SUS, a eficácia dele no diagnóstico e tratamento. Então, quanto mais precocemente eu consigo diagnosticar um indivíduo com tuberculose, mais rápido eu trato e, consequentemente, menos pessoas vão se infectar. Então, mostrando a importância do diagnóstico molecular também na microbiologia. Então, eu queria agradecer mais uma vez ao pessoal do Micromeio pelo convite. Deixo aqui para vocês meus contatos, meu e-mail, o LinkedIn, meu perfil no Instagram, que é o Rotina Microbiológica. Então, quem quiser, né, seguir, tiver alguma dúvida, quiser mandar, fiquem à vontade. E até convido também vocês para conhecer minha cidade, Recife. Muito obrigada. Eu sempre começo, né, com o pessoal. Se tem alguma pergunta, algum comentário para a gente colocar aqui. Parabéns. Vários comentários, não há nenhuma pergunta específica.
A Sulemar perguntou fez uma pergunta. Dona Sulemar, obrigada pela presença aqui com a gente. Ela falou que o Maldi não consegue diferenciar E. coli de Shigella. Isso. Por isso que, quando a gente trabalha com coprocultura, né, tem essa questão que a gente precisa diferenciar E. coli, Shigella, Salmonella. Então, a gente já parte para aqueles testes sorológicos para que a gente consiga fazer a identificação com precisão. Então, como eu falei, o Maldi ele é muito bom, mas a gente precisa ter cuidado. Isso aí, ela fez outra colocação aí também. Concordamos com isso. A doutora Sulemar faz alguns comentários, né, em relação à explanação, e eu também gostaria de comentar, né, que é sempre importante trazer tudo isso e lembrar, né, a complexidade que tem, né, a microbiologia quando a gente compara sempre a outros setores, né, de bioquímica, mato e tudo mais, né, por conta da variedade tanto de metodologias, né, e quanto a gente pode enriquecer ali para ter um resultado, né, dentro do conhecimento que a gente tem, não só os equipamentos, né, como foi muito bem colocado em relação a isso. E aí eu acrescento só que eu acho que um treinamento sempre do equipamento, daquela máquina que você está utilizando, né, que é super importante, que é isso que você trouxe, além do conhecimento da microbiologia, mas o operador também conhecer a máquina, né? O controle de qualidade desses equipamentos também é super importante, né? Dentro do diagnóstico. E como você colocou, muito bem colocado, né? Que é a avaliação de qual metodologia dentro daquilo que você precisa, né? Não adianta você ter um Maldi e você não dar a resposta, né? Então, assim, é importante que a gente tenha e saiba utilizar e também tenha o que precisa, né? Então, você vai para um hospital, você vai optar para o FreeMaway, por exemplo, que aí você vai ter ali um diagnóstico rápido, dependendo, né, da situação. Num laboratório numa microbiologia ambulatorial, você não vai comprar um FreeMaway, você vai comprar um Vitek ou um Fênix. Então, isso é muito importante também ser avaliado junto aos vendedores, né? Eu acho que das empresas, né, e o conhecimento, procurando alguém que já trabalha com esses equipamentos, saber como é que é e tudo mais, porque aí fica para a parte do Marcos, que é essa questão do custo, né? Que aí eu ponho na conta do Marcos, do Gleidson, entendeu? Assim, que tomam conta disso. Eu sempre quis a melhor forma ali de liberar, né, que é o que a gente corre para o GRAM, muitas das vezes, para a gente ter uma assertividade no resultado, né, e sendo o mais rápido possível. E me deixa muito, assim, sempre incomodada na microbiologia, é a questão de, muitas das vezes, a subjetividade dentro das análises, né? Então, quando você avalia um diagnóstico e você tem ali um crescimento e você considera ou não o que você faz e tudo mais, só lembrando que a clínica é soberana, né, ao nosso diagnóstico do laboratório. Então, independente, acho que nessa avaliação, a conversa com o médico tem que ser sempre muito, né, próxima, né, doutor Jailton, porque nessa avaliação ali existe uma junção, embora a gente saiba também que o que a gente libera, eles querem um teste de sensibilidade, mas eu acho que, graças a Deus, isso está mudando, vem mudando aí com o próprio comitê. Eu acho que o BRCast trouxe para a gente uma conscientização na padronização do antibiótico, né? E também dessa consciência que a gente está tendo que ter sobre a resistência bacteriana. Então, eu acho que isso tem trazido para os médicos também uma consciência de pegar um resultado e fazer um senso crítico ali, de uma análise crítica, e não somente como a gente sabe que anteriormente era, né? Quem é sensível, qual é o MIC menor, enfim, né? E era assim que era visto o resultado, e hoje, como acho que o Marcos falou no início, o próprio doutor Jailton, os resultados saem com textos abaixo, com várias menções em relação aos diagnósticos, justamente por conta dessa complexidade que hoje em dia ainda tem, dessa resistência toda, né, quando fala em teste de sensibilidade. E identificação, que é o que a gente viu aqui em inúmeros trabalhos. Eu, antes da gente começar aqui no ao vivo, ainda brinquei com o doutor Jailton, que eu entrei em sequenciamento, falei, não sei mais nada, não sei mais microbiologia, não quero brincar mais disso, porque a gente, mesmo no sequenciamento, mesmo
no PCR, né? A gente escolhe ali a 16S, né? Que normalmente é a parte que a gente tem para fazer, como é que se diz, do diagnóstico, né? Ali do PCR, que é o que a gente tem, vamos dizer assim, de melhor da bactéria. E muitas das vezes a gente pode também estar usando o Prime, que não é favorável àquela sequência, e uma série de outras coisas também, que aí a gente entra para o mundo da biologia molecular, que também tem todos esses aspectos de porém, de conhecimento, de tudo mais. Então, assim, é estudar. E muito obrigada, doutor Jailton, pela sua explanação. E eu acho que é isso. Temos duas perguntas aqui, Janaína. Então, vamos lá, Marcos, as perguntas. Vamos lá. A Fabiana pergunta 2 vezes aqui, né? Se o Vitek identifica Candida auris e se ele não identifica, qual seria o serviço, né? Sugestão de apoio. Fabiana, posso estar muito errado, tá? Mas a versão atual do Vitek 2 já identifica a Candida auris, tá? Eu acho que uma coisa também importante para a gente destacar é o seguinte, Fabiana. Acho que a gente começou o primeiro surto aqui no Brasil, né, de Candida auris, lá na Bahia. Depois aqui em Pernambuco, infelizmente, a gente teve uma disseminação para vários hospitais aqui. E aí, essa sua preocupação é de muitos outros microbiologistas, de muitos outros médicos. Então, se as empresas elas não correm para se atualizar, até entrando no gancho da próxima pergunta aí, até de Thaís. Então, você vai ficando para trás. Então, na hora que eu vou escolher um equipamento de automação para colocar no meu laboratório, eu vou escolher o quê? O que tem o melhor custo-benefício, a melhor sensibilidade, especificidade. Então, se meu equipamento ele não identifica Candida auris, e hoje em dia a gente tem que ter essa identificação, eu já vou ter esse critério de exclusão. Então, tipo, a gente tem como padrão ouro, assim, né? Os métodos moleculares e o MALDI-TOF, mas o Vitek ele também já tem a capacidade também de identificação. Isso. Você tem, aqui no Rio, vou dar um exemplo aqui, a primeira Candida auris foi identificada no estado da Lagoa, tá? Alguns meses atrás, e lá foi um Vitek 2. E ele foi confirmado com o FilmArray. Pegaram a amostra, levaram para o FilmArray. O FilmArray do painel de sepse, ele também faz identificação da Candida auris, tá? E os 2 MALDI-TOFs. Na verdade, não 2, né? Os 4 MALDI-TOFs que existem no Brasil hoje, né? Que é o da BD, o da Biomirria, e 2 chineses. Os chineses, eles apregoam que fazem, mas eu não posso falar que faz ou não faz, né? Quem for na SBPC lá na Bahia, em outubro, aproveita, vai lá no stand dos chineses e pergunta se realmente faz ou não. Mas, que agora, né, doutor Jailton, agora nós temos a entrada de novas empresas no mercado brasileiro e eles estão trazendo um monte de coisa, só que a gente tem que provar antes para saber. É igual o carro elétrico, né? Todo mundo quer o carro elétrico, mas você fica ouvindo meio esquisito se vou trocar ou não o meu carro a combustão por um carro elétrico para ficar no meio da rua, né? Então, eu recomendo quem tem curiosidade, vá na SBPC lá em outubro, na Bahia, Salvador, e você vai ter lá as 2 empresas chinesas que já lançaram hemocultura, identificação e MALDI-TOF. Eles já têm hoje o pacote completo para poder brigar no mercado brasileiro. Eu sei que as daqui de Recife, elas foram identificadas inicialmente pelo Vitek, isso. E aí depois foram para um pesquisador de São Paulo, que é o Colombo, e aí fez identificação pelo MALDI e também pelo sequenciamento. Isso aí. Tem aqui um comentário do Eduardo Fenili. Eduardo, dá uma olhada, fala com o teu assessor científico para saber se o equipamento está atualizado, tá? Então, o que existiu é justamente isso, né? Você tem a máquina, mas ela tem que estar na última versão. Se ela não tiver na última versão, você está com a máquina... Aí, de novo, é o que o Jailton falou, você está com o BMW andando na estrada de terra. Você tem que estar com a última versão para você ter todos os benefícios de qualquer automação. Não só do Vitek, mas do Fênix e do Walkaway também. Tá? A Fabiana falou que trabalha com Vitek, padrão de leitura BRCache. Padrão de... sim, atualização do BRCache. Aí já é outra coisa. A gente vai ter que ter uma palestra aqui, uma live só para isso. Mas realmente eu não sei qual é a versão hoje que o BRCache trabalha no Vitek, mas
Um desafio que as empresas têm é justamente isso, é de você se manter, como o doutor Gilson falou, é se manter atualizado. Você imagina, todo ano você tem congresso da Equimid, acabou a Equimid, agora tem 2 semanas, né? Lá em Barcelona. E você tem várias atualizações ocorrendo ao mesmo tempo. Agora, no meio do ano, já é a época do Microbe, né? Que é o antigo Congresso Americano de Microbiologia. Você tem novas versões também. E para você trocar alguma coisa, eu sei disso porque eu participei com minhas mãos, né, na implementação do BRCast dentro do Vitek, lá quando o BRCast começou o início. E é difícil porque você não tem nenhuma fábrica no Brasil, né? Todas as matrizes elas são americanas ou europeias. Isso vai para o P&D. O P&D não é de uma hora para outra, o P&D demora, mas tenha certeza, Eduardo, Fabiana, todo mundo que falou aqui, a Thaís que perguntou também. Então, na verdade, as empresas elas correm atrás da atualização. Mas é difícil porque você entra numa área fabril, não é de uma hora para outra mexer em alguma coisa. Então, elas estão correndo atrás. Eu não sei exatamente qual é a versão do BRCast que a Fabiana falou aqui, qual que está no Vitek, mas que eles estão correndo atrás, estão. Se você tiver... o que eu falo para todo mundo, você tem alguma dúvida mais específica, né? Não é, a gente aqui não é vinculado a nenhuma empresa, né? A gente não trabalha para nenhuma empresa. Então, não mais. Então, a gente não pode falar sobre as empresas. Então, qualquer dúvida que você tenha, você entra em contato com a tua empresa, com o teu fornecedor, seja BD, seja Beckman, ou seja a Biomerri, e eles vão ser as melhores pessoas para te dar uma atualização, tá bom? Espero ter sido um pouco claro. Eu acho que foi isso que eu comentei, né? Eu acho que quando a gente está usando, e o doutor Jailton trouxe isso também muito bem, assim como o Marcos está colocando aqui, finalizando, o pessoal que tem intenção de colocar uma automação ou trabalha com uma automação precisa muito conhecer o equipamento, né, que está trabalhando. Então, busque o seu fornecedor, né, o seu representante e peça esse treinamento, né? Se atualize em relação a como que utiliza essa máquina, como é que é feito a validação, como é que é feito o controle de qualidade, para que conhecer a máquina para poder trabalhar e fazer todos esses ajustes, né? Isso é muito importante em qualquer área, né? Tanto bioquímica, hemato, você está trabalhando com uma máquina, você conhecer aquela máquina que você está trabalhando, né, doutor Jailton? Aí o que a gente traz é o conhecimento técnico, né? Ali junto, então só tem a enriquecer essa junção aí do representante, que também traz, às vezes, a assessoria científica junto, né? Eu queria só dar uma parte aqui no que a Thaís falou, né? Qual é o melhor máquina para você trabalhar hoje, né? Óbvio que o professor falou, tem que ser mais atualizado. Hoje, a diferença entre as máquinas não está tão grande assim, tá? Já foi muito grande, né? Então, eu participei de uma época que a Biomerri nadava sozinha na piscina. Era só Biomerri no mercado. Hoje não tanto. Hoje você tem a BD com um material bem excelente também, e a Beckman também, e outros. Você tem a Halifax, você não falou aí, mas a Halifax também já está trazendo metodologias boas. Então, o que no final acaba definindo é o custo-benefício. E esse custo-benefício, obrigatoriamente, ele passa pelo custo, né? Então, se você vai fazer um pacotão, hemocultura, Malditoff, mais identificação, você vai ter um preço muito melhor para saber da tua máquina, entendeu? Se eu vou querer só hemocultura, vai ser uma coisa específica. Se eu vou querer só Malditoff, é outra coisa. Então, hoje em dia, o laboratório ele quer ter a melhor máquina mais atualizada, óbvio, né? Você tem vários trabalhos aí, o doutor Jailson mostrou, é só você pegar lá qual o trabalho que tem para cada equipamento, mas o que no final acaba sendo quem bate o martelo do administrador do hospital é tipo o custo-benefício de oferecer um pacote com a empresa. Então, a empresa que tiver um pacote melhor de ofertas na microbiologia, né? Identificação, Malditoff e hemocultura é aquela que vai levar. E isso quando extrapola ainda para bioquímica, imuno, hormônio, que aí você hemato, que aí você faz um pacotão, pronto, a micro entra no meio. Hoje é bem assim, tá bom? Só para dar uma parte da parte comercial. Beleza. Tem alguma coisa a mais? Não, fechamos hoje. 1h30 de palestra, está legal, uma segunda-feira. Doutor Jailton, muito obrigado. Jana, você vai falar, fala as suas eu vou palavras. falar assim para agradecer ao doutor Jailton mais uma vez. Eu torno a convidar todos a buscar as outras palestras do doutor Jailton no nosso canal.
E assim como essa, né, rever, acho que o Marcos caiu, né? E a gente vai finalizando por aqui. E a gente tem sempre essa dinâmica, né? Enquanto o Marcos não entra, o doutor Jailton deixa aí para vocês. Marcos está entrando novamente. Eu estava aqui finalizando. Então, o Marcos vai passar alguns recados e o doutor Jailton finaliza a nossa live. Como sempre, a gente deixa o nosso convidado deixar uma mensagem final aí, ou quem quiser, tá bom, doutor Jailton? Eu agradeço muito mesmo, foi muito, muito relevante o conteúdo que você trouxe para a gente. Muito obrigada. Marcos. Vamos lá. Bom, eu falo da sexta-feira como a segunda também. Só quem está numa palestra, numa segunda, numa sexta, às 9 da noite, tem que ser tarado pela microbiologia. Então, agradeço a todos os tarados que estão aqui acompanhando a gente, todos, como a doutora Thaís colocou, microlovers, né? E aos microlovers que estão aqui ouvindo a gente ao vivo nessa segunda-feira. Agradeço, o doutor Jailton, Janaína, Gleidson, que está nos bastidores. Teremos palestras na terça e na quarta-feira, até o feriado, até antes do feriado teremos palestras. Vamos comunicar isso no Instagram. Mais uma vez, não deixe de entrar lá no YouTube, segue a gente no YouTube e vira sócio da gente. É um cafezinho ou um cafezinho com pão de queijo. Você vai manter mais essa página aqui no canal vivo para a gente poder trazer mais assuntos trepidantes para vocês. Tá bom? Muito obrigado. Doutor Jailson, o senhor fecha a live de hoje. A gente queria somente agradecer mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Já posso até pedir música no Fantástico, né? Porque já é a terceira palestra e uma moderação. Ó, a próxima é quinta. Aí tem festa. Vamos só agradecer. Obrigada. Então, gente, boa noite. Boa noite a todos. Até amanhã, viu? Mesmo horário, 19h30. Tchau. Tchau.